Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Este é um estudo de toda a Bíblia. Em nosso último programa fizemos uma introdução ao profeta Amós. Agora abra sua Bíblia no livro de Amós. Acomode-se e acompanhe conosco mais esse estudo que pode revelar maravilhas da Palavra de Deus para a sua vida. É muito interessante acompanhar a maneira como Amós anuncia o julgamento de Deus sobre Judá e sobre Israel. Amós não separa Israel e Judá das outras nações do mundo, mesmo que a maioria dos profetas faça esta distinção. Amós inclui o povo de Israel e de Judá no julgamento que Deus fará a todas as nações. Mas o ponto mais forte da pregação de Amós é que o julgamento de Deus sobre Judá e Israel, especialmente Israel, será mais severo do que o julgamento das outras nações. Isso porque os povos de Judá e de Israel estavam espiritualmente em vantagem em relação aos outros povos. Esse é um ponto muito importante da pregação. Vou explicar melhor por que eles estavam em vantagem. Eles conheciam a lei de Deus, tinham sobre eles as bênçãos e eram ricos material e espiritualmente. Por isso eles também tinham uma responsabilidade maior. De acordo com Amós, a medida ou o grau de sua responsabilidade é diretamente proporcional à medida ou ao grau do seu conhecimento espiritual. Um princípio muito enfatizado nas Escrituras é o que você faz com o que sabe. As pessoas falam muito sobre a idade da razão. A Bíblia não fala muito sobre isso não, mas algumas pessoas acham que essa idade da razão é aos 12 anos, porque foi nessa idade que Jesus foi para o templo. Essa idade é citada 8 vezes na Bíblia. Entretanto, o fator-chave que determina a responsabilidade não é a idade, mas a luz. Quanto de luz você tinha, em quanto de privilégio espiritual, de vantagem espiritual, de conhecimento espiritual você tinha? De acordo com a Bíblia, é essa a pergunta que um dia você vai ter que responder. A mensagem tão importante que Amós queria transmitir a Israel é que o julgamento de Deus estava chegando. É claro que essa foi a mensagem de muitos profetas, e essas mensagens vinham em vários pedaços. No início de suas profecias sobre o julgamento de Deus, eles pregaram: se você se arrepender, o julgamento de Deus pode ser desviado. É importante reparar se, quando eles pregavam retorno e restauração, eles estavam pregando para Israel ou para Judá. Se eles estavam pregando restauração de Deus para Judá, eles queriam dizer duas coisas. Primeira, daqui a 70 anos vocês vão voltar do cativeiro babilônico. Aí, eles já pulam para os finais dos tempos e falam sobre o retorno geográfico de Israel para sua terra, como é hoje o Estado de Israel. Eles também pregaram o retorno espiritual de Israel para Deus, que ainda não aconteceu. Quando profetas como Oséias e Amós pregaram a restauração do Reino do Norte, sabemos que eles estavam falando da volta do cativeiro assírio. O cativeiro assírio foi o fim de tudo. Eles deixaram isso bem claro. Olha, vocês não voltarão. Não haverá o que os salve. Os profetas sabiam que não haveria retorno do cativeiro assírio. Ainda assim, eles pregaram restauração. Se eles pregaram a restauração do Reino do Norte, eles estavam se referindo ao fim dos tempos e à restauração que está acontecendo hoje. Eles anunciaram a dispersão que também podemos perceber em nossos dias. O povo judeu está disperso em todo o mundo, mas Oséias e Amós anunciaram o retorno geográfico de Israel da dispersão. É empolgante ver tudo o que aconteceu e que está acontecendo no Oriente Médio. Como foi profetizado por Ezequiel, a nação de Israel tem uma bandeira. Nós presenciamos o retorno geográfico de Israel e a sua restauração como nação. Deus dá essa mensagem através do profeta Amós. Preste atenção nessas palavras de Amós.
O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? O leão rugiu? Quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou? Quem não profetizará? Amós está dizendo que sua pregação é o rugir do leão e que o cativeiro assírio era o leão. Nos primeiros versículos do seu livro, Amós diz ao povo que Deus tentou de várias formas chamar a atenção deles e impedir o cativeiro assírio. Deus mandou a fome, reteve a chuva, mandou pragas, pestes, deixou que os jovens morressem na batalha, que eles perdessem seus cavalos na guerra. Suas cidades foram destruídas e eles tinham sido milagrosamente poupados. Ainda assim não voltaram para Deus. Por isso Amós prega: o julgamento de Deus está chegando. Depois, por meio de visões, Amós prevê o julgamento de Deus. Essas visões são a base de sua mensagem. Nos capítulos 7 e 8, ele descreve a terrível visão do enxame de gafanhotos que devastaria tudo. Aí então, como Moisés fez, Amós intercede pelo povo e pede a Deus que não mande aquela praga. E Deus atende seu clamor. Depois Amós tem a visão de um grande fogo que destruiria Israel. Novamente Amós clama a Deus e Deus o ouve. A terceira visão é a visão de um prumo do meio de Israel. As coisas começavam a ficar bem sérias. Amós tem a visão do Senhor com um prumo na mão junto a um muro construído de acordo com o prumo. Deus pergunta: o que você está vendo, Amós? Ele responde: um prumo. E Deus continua: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Depois, Amós vê um cesto cheio de frutas maduras. Deus pergunta: o que você está vendo, Amós? Lembre-se que os profetas tinham visões. Amós responde: estou vendo um cesto de frutas maduras. E Deus diz que as frutas representam o povo de Israel pronto para o castigo. Chegou o fim de Israel, Deus diz, o meu povo. Não o pouparei mais. Segue-se então a mais terrível visão que Amós teve. Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Não há como escapar do julgamento do Senhor. O Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Não havia nada que o reino do norte pudesse fazer contra esse castigo de Deus, e essa foi e era a mensagem de Amós. Não era uma mensagem nada agradável, né? E o povo do reino do norte caçoou dela. Mas interessante que 50 anos depois que Amós a pregou, 50 anos depois que Amós pregou essa mensagem, ela foi cumprida literalmente. Quando Amós partiu para o reino do norte para pregar, os falsos profetas lhe disseram: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá. Amós respondeu: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetiza contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Aconteceu aqui o mesmo que aconteceu quando um dos falsos profetas contradisse Jeremias. Ele profetizou: assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. 2 meses depois, só 2 meses depois disso, o falso profeta morreu. Às vezes eu não digo que sou ministro porque as pessoas têm um certo temor. Quando as pessoas se opunham à missão do profeta, o profeta profetizava o mal em suas vidas.
Foi isso que Amós fez quando o falso profeta o mandou cuidar da própria vida e voltar para casa. A mensagem de Amós era a respeito do julgamento de Deus que estava chegando, mas principalmente a respeito dos pecados daqueles que tinham conhecimento espiritual. Jesus também falou sobre isso. Lemos no capítulo 9 do Evangelho de João: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês então permanece. Nós nos preocupamos muito com os incrédulos. A Bíblia diz que onde houver a ignorância, a escuridão, então não há pecado. O que causa o pecado é a luz. Onde há luz, há pecado. O que você faz com aquilo que você já sabe, hein? Com o que você conhece? Esta é uma parte importante da pregação de Amós. Amós pregou: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes? E a resposta é, sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Amós está dizendo que espiritualmente os israelitas estão em vantagem, por isso o julgamento deles será maior do que o julgamento das nações pagãs. Resumindo, creio que a mensagem de Amós nos mostra várias verdades. Primeiro, que o julgamento está chegando porque o povo de Israel pecou. A segunda parte da mensagem é que eles pecaram mesmo tendo conhecimento espiritual, mesmo estando em vantagem espiritual. Mas a terceira parte da mensagem é sobre restauração. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. É muito empolgante ler sobre a restauração do Reino do Norte, porque ela ainda não aconteceu. Quando lemos sobre essa restauração do Reino do Norte, temos certeza que, assim como o povo voltou do cativeiro babilônico, conforme foi profetizado, essa restauração também acontecerá. Quando ouvimos a pregação de restauração de Oséias e de Amós, renovamos nossa esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Por que hoje tantos se interessam pelas profecias das Escrituras e pelo Oriente Médio? Ora, por causa de Israel. Se você quiser se inteirar das profecias hoje, fique de olho em Israel. Paulo e os profetas do Velho Testamento afirmaram que Deus ainda não acabou seu tratamento para Israel. Já vimos parte do cumprimento da profecia, que é o retorno geográfico de Israel. Mas os profetas também pregaram o retorno espiritual de Israel para Deus. Zacarias afirma que os judeus serão pregadores tão bons que 10 homens agarrarão um judeu pelo casaco e dirão: fale-nos sobre Deus, fale-nos sobre Deus. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E você já se voltou para Deus espiritualmente? Não perca o próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.